Tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda. E aí, gente, tudo bem? E também o Bruno. E aí, pessoal, tudo certo? Bora para mais um? Vamos lá, então, para mais um. Estamos com ele. Ele que não é mais a primeira vez, né, que ele vem para esse podcast, esse humilde podcast. É a primeira vez que ele vem a brilhantar aqui, né, com todo o seu conhecimento e com todo o seu trabalho. Seja bem-vindo novamente, professor Fábio Florence. Boa noite, Lucas. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores. É uma alegria estar novamente aqui com vocês para a gente conversar um pouco mais a respeito daquele autor, né, que a gente já discutiu um pouco no nosso primeiro encontro e do qual eu estou lançando agora um outro livro, né, que eu espero venha a ser muito bem recebido pelo público brasileiro. Então estamos aí. Certo, um tema pertinente, né? Um tema que é sempre atual, né? Seja no seu formato antigo quanto no formato atual, esse tema ele é muito pertinente, muito especial, né? E aqui também nesse podcast, professor, nós temos 2 catequistas também que atuam aí nessa área, estão atuando nessa área, né, que é a Fernanda e o Bruno, né, então tenho certeza que também vai ajudar muito, não só nesse sentido, não, mas também para mim, assim como para os ouvintes, né, até mesmo porque nós como batizados, né, precisamos exercer o apostolado, e o apostolado também, uma das formas de exercer o apostolado é ensinar, né, então a catequese está aí para isso, né, seja aí para as pessoas, para aqueles que não conhecem, seja pros filhos, enfim, né? Então, é um tema pertinente. Professor, então, por favor, né, apresenta aí o seu trabalho. Como é a segunda vez que o senhor vem aqui, né? Então, muitas vezes pode ser que tenham pessoas aí que ainda não ouviu outro episódio. Claro que eu vou deixar o link do outro episódio aqui também, até mesmo porque a gente falou sobre uma outra obra aí, né, que o senhor esteve envolvido, né, na tradução, né, que o senhor fez a tradução. Inclusive poderia já falar um pouquinho também sobre como que foi esse atual trabalho, né? Então, se apresente, por favor, o seu trabalho, onde o pessoal pode te encontrar, e já fale também um pouquinho aí como que foi, né, esse trabalho. Perfeito. Então, eu comecei a trabalhar com tradução em 2016, né, quando eu fiz os 2 primeiros volumes da Catena Áurea para a editora Eclésia, né, o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Marcos, né, e foi uma verdadeira tijolada na cabeça, porque eu trabalhei diretamente com o texto latino original. E a Catena Áurea ela não tem um texto fácil. Por quê? Porque não é o latim de Santo Tomás. Santo Tomás ele compilou comentários ali de séculos diferentes, né? Então você tem alguns dos comentários pertencentes à Catena Áurea que são escritos num latim muito difícil. Então, eu costumo até dizer que eu fiquei um pouco lesado depois de fazer esse trabalho, né? Então, as eventuais bobagens que eu falo, etc., bota na conta aí da quantidade de massa cinzenta que eu gastei, né? Do ponto de vista acadêmico, né, eu sou formado em filosofia e em direito. Já trabalhei como professor de filosofia. Atualmente eu tenho poucos alunos, trabalho com uma turma, né, que eu atendo uma vez por semana, e com alguns alunos particulares, também a maioria deles online. Aí com uma turma presencial aqui em Campinas, que a gente se encontra só uma vez por mês. Estamos lendo a Ética Nicômaco de Aristóteles junto com um comentário muito bom, né? O comentário ele ajuda ali nos trechos difíceis do texto. Então, essa é a minha atividade em geral. Mas agora eu estou colocando o máximo da minha energia para trazer ao público brasileiro obras que eu considero que são importantes, que nunca foram editadas aqui entre nós, que dificilmente encontrariam espaço em alguma editora grande, por razões comerciais,
E agora que eu encontrei essa possibilidade aí de fazer as publicações de maneira independente, eu estou me valendo disso ao máximo, né? Todo o tempo livre que eu consigo, eu estou dedicando aí à tradução dessas obras, a maioria delas da França, né? Como eu disse na nosso primeiro encontro, a França produziu uma literatura espiritual de primeira linha no fim do século XIX e começo do século XX. É uma verdadeira maravilha. Então é todo um tesouro aí que está em domínio público, ninguém vai vir reivindicar os direitos, e que é só você traduzir e encontrar um meio de publicar. E agora que eu tenho essa possibilidade aí da autopublicação, estou com a faca e o queijo na mão. E hoje a gente vai conversar de um outro desses livros, né? Já é o 7º que eu estou publicando nesse esquema, né, da autopublicação. Então a gente já falou sobre a vida popular de Nosso Senhor Jesus Cristo, falamos brevemente do curso popular de História Santa, e hoje a gente vai falar um pouco do curso popular de Catecismo, todas essas 3 obras do Padre Emmanuel Barbier, né, sobre quem nós já conversamos na nosso primeiro encontro, né? Contamos toda a vida dele, as atividades que ele desempenhou, né? O que ele fez antes da Primeira Guerra Mundial e depois, né? Então, como vai estar aí disponível o link, vocês podem pegar toda essa parte da conversa e continuar seguindo a partir de agora. Mais um trabalho aí, né? Mais um trabalho essencial aí do professor Fábio, né? E esse episódio que a gente falou um pouquinho sobre a vida, né, do Padre Emmanuel Barbier, além de falar sobre o outro livro, né, que é a Vida Popular de Nosso Senhor Jesus Cristo, o episódio 149 do Bacon, né? E agora estamos nesse episódio 157. E espero que a gente continue, né, professor? Gravando outros episódios com temas pertinentes, assim como esses, né? O link, então, vai estar aqui na descrição para poder facilitar o acesso dos nossos ouvintes, assim também como o perfil do professor, né? Se você quer acompanhar ele lá no Instagram, é só clicar aqui no link na descrição que vai facilitar, já vai te mandar direto para lá. Não só o perfil dele, mas também o do Bacon, né? Você que está chegando aqui por uma indicação de algum amigo que compartilhou esse episódio, ou até mesmo você que está chegando aqui pelo convidado, né? Pelo professor. Os links também, os nossos links estão na descrição, né? E reforço aí que nós estamos com uma campanha, né? A campanha do Apoia-se. Então, assim, se você quiser nos ajudar, é com pouco, tá, gente? Não é com muita coisa, não. Então, se você quiser ajudar lá a gente com o valor de um cafezinho, o valor de uma Coca-Cola, é só clicar no link aí também, que toda ajuda será muito bem-vinda, né? E fica o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores, certo? Então, esse episódio, o Bacon, né? Os episódios do Bacon Podcast, ele estreia aí de quarta-feira, né? Às 20h30 no YouTube. Então, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like. E também nos melhores agregadores de podcast, certo? Então, ele estreia aí de quarta-feira em todas essas plataformas. E também estreia na Rádio Shockwave todas as terças-feiras, às 20h. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, vamos lá. A gente chamou o Fábio aqui de novo, né? O professor, ele deu uma super aula sobre o Padre Barbier no podcast anterior, sobre alguns dos livros dele. E hoje a gente quer, né, aprofundar sobre mais um livro que ele está lançando, né? Deixa eu até pegar o nome aqui para não falar errado. Curso Popular de Catecismo. Já ia inverter a ordem. Eu ia falar Curso de Catecismo Popular. Mas é Curso Popular de Catecismo. Então, o professor traduziu esse livro e vai trazer para a gente, né, todo esse, não só o conteúdo, né, muito bom que o Padre Barbier escreve, mas também como foi todo esse processo de tradução, né, as diferenças de um livro para o outro,
sim, mas principalmente enriquecer com todo esse conhecimento que ele adquiriu ao fazer esse trabalho. Então, o podcast hoje vai ser muito bom. É isso aí, né? É sempre muito bom receber aqui o professor Fábio, né? Mas, professor, começando aí, né, antes de entrar até nos pontos, né, falar sobre a catequese, como que era feita antigamente, hoje em dia, enfim, antes de entrar nisso, na sua opinião, professor, qual que é a relevância, né, dessa obra? Na sua opinião, qual que é a relevância da obra do Padre Barbier, né, sobre o curso popular de catecismo, para a catequese, né, no contexto da catequese católica, né, da nossa catequese aí, nos dias de hoje, né? Então, qual que é a relevância dessa obra? Bom, então, muito bem. Para começar a defender a relevância dessa obra, né, e justificar que esse trabalho que eu estou oferecendo aí ao público brasileiro, a gente deve se lembrar que toda a sociedade ela ensina às suas crianças aqueles valores espirituais que ela considera fundamentais para toda a sua estrutura, né, e para toda a sua comunicação com o que há de superior, né? Aí a gente tem que fazer uma pequena diferenciação. Algumas sociedades elas se comunicam melhor do que outras com aquilo que há de superior. Então, uma sociedade que ensina a verdadeira religião, ela está alguns passos, né, na frente de uma sociedade que, por exemplo, como as sociedades modernas, nos oferecem o que a gente pode chamar de um substituto de religião. Se a gente olhar para as sociedades antigas, né, cada uma tinha a sua religião própria. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que tem substitutos de religião. Então, depois da Revolução Francesa, o que se tentou colocar no lugar da religião foi o Estado, né? Então, a gente teve aí, durante algum tempo, uma verdadeira estatolatria dentro do sistema de ensino. Uma das mostras disso, né, aqui no Brasil, foi a disciplina de educação moral e cívica, né, que havia nas escolas. Então, por que havia essa disciplina? Porque o Estado ele era apresentado como uma quase divindade, né? Hoje em dia, até isso mesmo se perdeu, né? O Estado não é mais apresentado como uma divindade. O que, de fato, é apresentado como superior e como algo que deve ser ensinado às crianças, né? É um amálgama, uma mistura de ideologias, né? Que vem sendo cada vez pior, né? Com o passar dos anos, essa mistura ela vai se tornando cada vez mais tóxica, né? E o problema é que ela é ensinada com muita eficiência, né? Por quê? Porque ela apela àquilo que a nossa alma tem de mais baixo e de mais desviado, né? De mais, a gente pode chamar até mesmo de mais pervertido. Por quê? Porque nós temos um elemento, todos nós temos um elemento pervertido na nossa alma devido ao pecado original, né? Então essa ideologia, né, que vem substituir a religião nos dias de hoje, ela é ensinada de maneira muito eficiente, por quê? Porque ela apela para aquilo que há de mais baixo na nossa alma e de pervertido. E com isso ela conta com todos os recursos da informática, com financiamentos multimilionários, né? E com todas as facilidades que o mundo moderno oferece. E do outro lado você tem os pobres catequistas católicos, né, que precisam fazer o quê? Eles precisam, de algum modo, se contrapor a esta corrente. Mas a gente deve pensar no seguinte: quando Jesus Cristo subiu aos céus, ele deixou 11 pessoas ignorantes, pobres, desarmadas, com uma missão muito simples, né? A missão basicamente de conquistar o mundo, né? Conquistar o mundo inteiro para a sua igreja que ele havia fundado, né? E essa missão ela foi bem sucedida. Então, quando a gente olha para esse monstro que hoje em dia se tornou a ideologia, especialmente no Ocidente,
nós temos que pensar que a tarefa do catequista é se contrapor a ela, mais ou menos com as armas que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. E qual é uma dessas armas? Uma dessas armas é a doutrina que ele ensinou. Então, quando ele subiu aos céus, o que ele disse? Ele disse: ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o trabalho do catequista, ele está ligado ao quê? Ele está ligado ao ensinar isso que Nosso Senhor já deixou ensinado, né? Difundir a sua doutrina. E, para ensinar, existem métodos melhores e existem métodos piores, existem métodos mais eficazes e existem métodos menos eficazes. E fazendo uma pequena pesquisa a respeito de como se ensinou, como se ensina hoje em dia o catecismo, quais que são as maneiras melhores e piores que há de ensinar, eu cheguei ao livro do Padre Barbier como uma obra privilegiada nesse sentido. Por quê? Porque eu percebi que ele resolve problemas que outras obras, que de resto são boas e que têm todos os seus méritos, não conseguem resolver. Então é por isso que o livro é relevante, por isso que eu imagino que ele vá gozar de um favor muito bom entre o público brasileiro. E é por isso também que eu convido todos a adotá-lo como pelo menos um subsídio para a catequese. Legal, muito bom. Então, entrando, sobre, como eu disse lá no começo, como que era o catecismo antigamente, como que ele é hoje em dia. Então, hoje em dia, como é que a situação ela está boa ou não, enfim. Então, entrando nesses pontos, eu queria só, primeiro, se o senhor poderia dar de forma aí resumida, claro, e se for possível também, dar um pouquinho sobre o seu conhecimento relacionado à história ali do catecismo, como que ele evoluiu com o tempo, Então, se puder dizer, como que começou, enfim, e como que foi essa evolução, durante aí as épocas, e claro, fazer essa comparação já, como era antes, como é hoje, Então, trazer essa relação aí histórica, do passado com o presente, enfim, sobre essas mudanças, na forma de dar a catequese, no catecismo, se elas são positivas, se elas são negativas. Claro, isso é muito importante a gente deixar isso bem claro para o público. Então, vamos fazer uma pequena divisão aqui para a gente entender em que terreno nós estamos pisando. Em sentido amplo, toda a sociedade catequiza suas crianças, Porque, como eu falei agora há pouco, toda a sociedade ela ensina ou a sua religião ou um substituto de religião para suas crianças, Então, isso sempre existiu, desde que o homem é homem. Agora, a catequese católica, como nós a conhecemos hoje, ela começa num contexto histórico muito particular e muito preciso, que é o contexto do século XVI, com a assim chamada Reforma Protestante, ou, se a gente for rigoroso com as palavras, com a chamada Revolução Protestante. O que a Revolução Protestante ela traz de novidade e o que ela vai provocar de mudança na maneira como a religião ela é ensinada para as crianças dentro da sociedade cristã. A Revolução Protestante ela introduz o que a gente pode chamar, dentro da cristã, ela introduz uma série de erros que não tinham propagação, não tinham difusão social antes que ela surgisse, antes que surgisse essa rebelião, essa revolução protestante. Então, o que a igreja vai fazer? A igreja ela vai reagir de maneira um tanto tardia contra o surgimento e contra a propagação dos erros difundidos pelos protestantes, e uma dessas reações se deu no Concílio de Trento. E aí, dentro do Concílio de Trento,
tomaram-se uma série de decisões para, em primeiro lugar, corrigir os abusos que eram praticados por boa parte do clero, né? Quem está nos assistindo com certeza sabe que a Revolução Protestante ela teve como uma das suas condições de ser bem-sucedida o fato de que boa parte do clero católico se comportava muito mal na época do século XVI, né? Então você tinha padres que não guardavam a castidade, quer dizer, isso sempre houve, né? Mas você tinha um número muito grande de padres que não guardavam a castidade, você tinha uma quantidade enorme de bispos que eram extremamente corruptos, né? Que só apareciam uma vez por ano nas suas dioceses para quê? Para recolher os dízimos, né? É meio como determinados donos de igreja fazem por aí, né? Nos dias de hoje. Então, você tinha muitos bispos católicos que faziam isso no século XVI, né? Um exemplo terrível. O Concílio de Trento ele vai corrigir essa série aí de abusos que eram cometidos por grande parte do clero. E outra coisa que eles vão fazer vai ser elaborar um catecismo, né? Que é o famoso Catecismo Romano ou Catecismo do Concílio de Trento. Então, o que esse catecismo ele tem de novidade? Ele tem de novidade que ele vai ser elaborado pensando em corrigir, em servir como uma espécie de profilaxia, de prevenção, uma espécie de vacina inoculada nas crianças para que elas não fiquem expostas ao erro protestante. Então, o Catecismo do Concílio de Trento, ele é composto pensando especialmente nisso. Então, qual que é a proposta, né, dos elaboradores do Catecismo do Concílio de Trento? Nós temos que ensinar uma série de verdades desde a infância, de maneira muito clara, para que as crianças sejam admitidas dentro da igreja. Elas têm que saber isso na ponta da língua, e ao saberem isso na ponta da língua, elas já estão precavidas, elas já estão protegidas de uma eventual pregação protestante que elas venham escutar. Por quê? Porque quando chegar o pastor protestante ou a pessoa que está ensinando alguma das correntes do protestantismo, a criança já vai ter a resposta na ponta da língua. Ela vai dizer, isso que você está falando não é verdade, porque eu aprendi no catecismo que é de outro jeito, por causa disso. Então, essa obra ela foi pensada com muito carinho pelos padres do Concílio de Trento para colocar um dique de proteção ali desde a infância, né? Então, essa é a base da catequese que é dada até os dias de hoje. Isso que o Catecismo Romano fez foi sendo implantado aos poucos na Europa, né? A gente deve saber uma coisa, que o Concílio de Trento ele demorou muito tempo para ser aplicado, ter as suas resoluções aplicadas no mundo todo, enquanto mundo católico. Então, mesmo nos países da Europa, ele demorou muito para ser aplicado. E aqui na América tem um ponto interessante, né? Tem um amigo meu que foi catequista por muitos anos, ele já é idoso, e ele comenta uma coisa que eu acho que ele tem muita razão. Ele diz, aqui no Brasil a gente está numa situação difícil, porque as pessoas estão discutindo o Concílio Vaticano II, e aqui Trento ainda não foi aplicado, né? Então, a gente está muito, muito atrasado aqui. Muito, muito atrasado. Então, a gente tinha que pensar não em Concílio Vaticano II agora, a gente tem que pensar em aplicar Trento, né? Que as coisas, basicamente, todos os problemas que o Concílio de Trento veio corrigir, aqui no Brasil eles estão disseminados assim, à torto e à direito, né? Então, pensando nisso que eu trouxe aqui o curso popular de catecismo. Por quê? Porque ele é baseado nessa catequese que foi pensada com base no Catecismo Romano do Concílio de Trento, né? Pois muito bem,
como era dada essa catequese nos lugares onde ela foi implantada de maneira bem sucedida. Então vamos pensar na própria França. Vamos pensar na própria época do Padre Barbier, né? Quem pegar o livro e for ler o prefácio vai ver que ele comentará a respeito da maneira como o catecismo era ensinado na França na sua época. Então, o catecismo ele era ensinado com base no que a gente pode chamar hoje de decoreba, né? De decoreba e de perguntas e respostas. Para a criança fazer a primeira comunhão, ela precisava o quê? Ela precisava passar por esse curso de catecismo e ela precisava decorar aquilo que era ensinado no catecismo. E ela só ia poder fazer a sua primeira comunhão se no exame, né, a que ela fosse submetida, ela soubesse responder as perguntas de maneira satisfatória. Senão ela não ia poder fazer a primeira comunhão. Esse método de catequese, ele tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos, né? É isso que a gente precisa mencionar aqui. Mas eu queria já deixar claro que todo catequista minimamente, que tem minimamente noção das coisas, sabe que o ensino não pode se limitar à decoreba. Isso sempre foi assim, né? Então, alguém que vai dar catequese, ou antigamente, né? Porque hoje em dia a gente já vai ver que a gente caiu no erro oposto, né? Antigamente, um catequista que se limitava a forçar as crianças a decorarem, na verdade, ele estava fazendo mal e porcamente o seu papel, né? Porque ele não estava apelando para alguns elementos aí na psicologia infantil que devem ser mobilizados na catequese. E se ele não estava fazendo isso, geralmente era por quê? Geralmente é por preguiça mesmo, né? Geralmente é por preguiça. Ah, tô com preguiça de preparar a aula, né? Tô com preguiça de preparar a aula, então eu vou ler aqui o texto e vou mandar as crianças decorarem mesmo. É uma tendência humana, né? É a tendência da lei do menor esforço, né? Você, ao invés de parar, de refletir, de tentar elaborar uma coisa que vai ser atraente para o seu público, você faz ali o que está no manual e coitados dos alunos, né? Coitados das crianças. Então, quem fosse um bom professor sempre ia perceber isso. Mas, querendo ou não, esse sistema da catequese baseado nas perguntas e respostas e baseado no ato de decorar, ele tendia muito, né, para ser uma coisa maçante e para ser uma coisa que as crianças, no final das contas, não compreendessem muito bem, né? Quando eu era criança, passava um seriado na televisão, cujo nome eu não vou contar aqui, né, para as pessoas não irem ver, porque é cheio de coisa ruim, né, é cheio de obscenidade, então eu não vou contar qual mas teve um capítulo nesse seriado que foi fantástico, né? Eu até diria, se fosse só para assistir esse capítulo, mas o duro é que tem os outros, né? Então, tem um capítulo em que os personagens ali do seriado começam a correr atrás de espiritualidade, né? Por quê? Porque eles vivem numa família em que ninguém tem religião, ninguém cuida dessa vida espiritual, etc., né? É a típica família de classe média anos 90, né? Família de classe média alta anos 90, né? Em que as pessoas não acreditam em nada, vivem uma vida de prazeres, de preguiça, né? De falta de sentido. E aí tem um capítulo que eles vão atrás de desenvolver esse lado espiritual, né? E aí cada um vai para um caminho, caminho totalmente tosco, né? Então eles vão atrás de umas espiritualidades orientais, né? De umas meditações, de cristais, né? E é um negócio todo muito caricato, né? E aí tem uma parte que aparece lá uma criança que está estudando o catecismo, né? E aí o catecismo da criança, justamente essa decoreba, né? Aí ele fala:
6º mandamento, não pecar contra a castidade. Aí ele pensa um pouco e fala, mas o que é castidade mesmo? Então, eu achei aquilo ali perfeito, né? Eu falei, nossa, o cara acertou, é o tiro na mosca. É a catequese antiga, né? A catequese antiga mal dada, né? A criança tem que decorar uma coisa que ela não entende, que não sabe o que é, né? E que também não é muito bom você entrar em grandes detalhes, né? Então, esse aí era o problema da catequese antiga, né? Era um problema em que frequentemente se caía, e o próprio prefácio ali do livro do Padre Barbier, ele faz alusão a esse problema, né? Ele diz, olha, o método de decorar, ele acaba abrindo caminho para uma série de inconvenientes que a gente está tentando resolver aqui. Então, falando de maneira bem resumida, os pontos positivos é que as crianças que fizessem bem a catequese, elas saíam da catequese sabendo as principais verdades atinentes à religião católica. E mais ainda, elas saíam da catequese sabendo refutar, não vou dizer refutar, mas pelo menos protegidas dos erros difundidos pelos protestantes. Então, essa é a parte positiva. A parte negativa é que, muitas vezes, quando essa catequese ela era mal dada, as crianças não compreendiam muito bem as verdades que lhes eram ensinadas, e também o ensino ele podia ficar muito tedioso e gerar na criança, no futuro, uma repulsa por aquilo, né? Todo mundo deve conhecer alguém que abandonou a religião por conta da catequese que teve, né? Uhum, sim. Por conta de algum trauma com a catequese, né? Então, quando a gente vai ver gente mais velha, né, que abandonou a fé, né, abandonou a religião, é relativamente comum você ouvir, eu não aguentava aquilo, o catecista forçava a gente a decorar umas coisas que a gente não entendia, né? Quando eu pude me libertar daquilo ali, foi um livramento, né? Então, esse aí é um perigo. Então, aí você tem o lado positivo e você tem o lado negativo da catequese antiga. E agora a gente precisa parar e falar onde a gente está hoje, né? Como que é a catequese moderna e contemporânea. Vocês já estão preparados para enfrentar esse monstro de frente? Vamos lá. Então, a gente vai ter que falar algumas coisas, né, algumas verdades aqui, mas que serão libertadoras, vocês vão ver, né? Não é uma grande novidade eu falar que o Concílio Vaticano II foi uma revolução dentro da Igreja, né? Um dos próprios cardeais, né, que participaram do concílio, se não me engano, o cardeal Suenens, disse que o Concílio Vaticano II foram os estados gerais dentro da Igreja, né? E outro disse que foi o 1789 dentro da Igreja. Então, que o Concílio Vaticano II operou uma revolução dentro da Igreja é uma coisa mais ou menos, um ponto mais ou menos pacífico hoje em dia, tanto para os seus partidários quanto para os seus opositores, né? Quando você vai conversar com um sacerdote, com um bispo, ou mesmo com um leigo muito entusiasta do que foi feito no Concílio Vaticano II, e você disser para ele, por exemplo, eu estou aqui traduzindo, eu estou aqui publicando um livro de catequese escrito em 1920, qual é a resposta que ele vai ter na ponta da língua? A resposta vai ser, isso aí está ultrapassado. Depois do concílio tudo mudou, né? Essas coisas aí não interessam mais. Vamos deixar de lado essas velharias, né?
Eu vi recentemente, né, um vídeo que viralizou, né, na internet de um sacerdote lá de Florianópolis, né? O cara já de meia idade, né? Ele dizendo assim: eu lembro do meu pároco, como ele vibrou quando veio o concílio. Vocês viram esse vídeo? Não. Ele vibrou quando veio o concílio. E aí eu lembro que eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu e o padre Alfredo, a gente foi de capela em capela, tacando fogo naquelas casulas horríveis que usavam para celebrar a missa, jogando fora todas as coisas que já passaram, né? E hoje em dia tem jovem querendo voltar com toda essa velharia, né? Então, o cara falando isso numa homilia com a igreja cheia ali. Então, é um problema, né? É um sujeito que reconhece que foi feita uma revolução e diz com orgulho: eu participei e eu tenho orgulho de ter participado. A gente foi lá, tacou fogo nas casulas, né? E vocês já receberam aqui o Rafael Tonon, né? O meu amigo aqui de Campinas, historiador, né? Sim. Ele me contou uma história uma vez, né? Que me deixou de cabelo em pé, né? Ele disse que numa diocese no interior de Minas Gerais, quando foi feita a reforma da missa, né? O novo missal, depois do Concílio Vaticano II, um padre ali de uma diocese do interior de Minas, ele chamou lá os seus paroquianos, ele colocou dentro de uma caixa todos os artefatos que eram utilizados para celebrar a missa antiga, foi com eles até uma ponte em cima de um rio, jogou tudo no rio. Falou: a gente está jogando fora essa velharia toda. Nossa. Então, é pesado, né? É pesado. Então, vocês veem que é uma revolução que, inclusive, contém os seus atos de vandalismo. É uma revolução que se dirigiu ao que veio antes com ódio, né? Não com o desejo, né, de você renovar, de você fazer aquela renovação que é saudável e que sempre foi feita na história da igreja, mas com o ânimo, o que a gente chama de ânimos necandi, né, a vontade de matar aquilo que ficou para trás, né? E como eu disse aqui para vocês que foi feita uma revolução, essa revolução também atingiu a catequese, né? E essa revolução ela atinge a catequese em 2 pontos muito sensíveis e que vão aí provocar uma desorientação muito grande já desde a tenra idade infantil, né? Que a criança entra na igreja, né? Entra na vida da comunidade que é a paróquia. Então, essa primeira transformação revolucionária é aquilo que o Concílio Vaticano II chama de ecumenismo e diálogo interreligioso. Então, o que é o ecumenismo para o Concílio Vaticano II? O ecumenismo é um esforço de você unificar todas as denominações cristãs. E, por outro lado, você tem o diálogo interreligioso, né, que é a tentativa de encontrar pontos em comum com as outras religiões. Então, se a própria igreja, né, se a própria hierarquia da igreja ela tá empenhada num esforço de ecumenismo e de diálogo interreligioso, desaparece aquele primeiro elemento que a gente tinha mencionado, que era importante na catequese de Trento. Que elemento é esse? É o elemento de corrigir os erros. Sim. O catecismo do Concílio de Trento ele é feito para corrigir erros e para impedir que os erros entrem na cabeça da criança. A catequese nova não. A catequese nova, o que ela faz? Ela busca pontos de contato com outras religiões. Então, qual que é o recado que ela passa para a criança desde o começo, né? O recado que ela passa para a criança desde o começo é importante você ter uma religião.
Não você ter... que bom que você está aqui com a gente, né? Que bom que você escolheu a nossa. Né? A gente já vai entrar nesse segundo elemento daqui a pouco. Que bom que você escolheu a nossa, mas você podia estar ali na Assembleia de Deus, você podia estar ali na congregação cristã, você podia estar ali na igreja do Cuspe do Senhor, né? Não tem uma igreja com esse nome? Então, você podia, são maneiras diferentes de servir a Jesus Cristo. Ou você podia ser muçulmano também, né? Você podia ser muçulmano, também é um caminho, né? Então, mesmo que o catequista seja muito bem intencionado, o discurso que ele vai encontrar na boca do pároco, o discurso que ele vai encontrar na boca do bispo, o discurso que ele vai encontrar na boca do papa, vai levá-lo nesse sentido, né? Então, essa ideia de você corrigir erros e de você ficar blindado contra o que é falso, ela se perde muito na nova catequese. É isso que você ela falou, se perde Fábio. muito. E o outro... Feliz, assim... Vou falar. Isso que você falou, infelizmente, é uma coisa que a gente percebe em alguns pontos muito específicos na catequese, né? Por exemplo, a gente está dando a catequese sobre o sacramento do matrimônio. E aí eu lembro que certa vez eu fui dar catequese sobre o sacramento do matrimônio, e aí uma pessoa falou assim, cuidado, porque tem pais das crianças que são separadas, então não pode falar que a igreja condena o divórcio. Eu falei, gente, mas espera aí, a gente vai acolher essa criança, a gente vai acolher os pais dela, porque assim, a gente não sabe a situação da vida, então não me cabe julgar aquela situação específica, mas eu não posso deixar de falar aquilo que a igreja fala, eu não posso deixar de ensinar aquilo que a igreja ensina. Então eu falei, não, eu vou colocar e vou explicar. Ele falou assim, o divórcio, ele é errado, não tem conversa em relação a isso, porque o matrimônio, ele foi criado por Deus, o homem e a mulher deixando de sua casa, se unem uma só carne, e ele é indissolúvel, a não ser que exista a questão da nulidade. Aí expliquei um pouquinho por cima a questão da nulidade e tudo. Aí eu falei, isso significa que seus pais, que são separados, são pessoas ruins? Não. Isso quer dizer que a igreja está condenando seus pais? E que seus pais não podem ter nenhuma vivência católica? Não. Isso significa que tem que ser da catequese? Não. O que a igreja está dizendo é que o divórcio é errado. Pode ser que o casamento dos seus pais nem seja válido, porque acontece muito hoje em dia. Pode ser que seus pais não sabiam disso quando pediram o divórcio. Aí teria que analisar caso por caso. O que eu tenho que falar aqui é a regra da igreja. Por quê? Porque se eu não falo que o divórcio... E aí eu falei assim, tentei falar com toda a caridade. Se eu não falo que o divórcio é errado, o sacramento do matrimônio, ele perde muito da sua importância, porque ele deixa de ser algo eterno pro resto da vida, e se der errado, deu errado. Eu vou terminar como se fosse um mero namoro, como se fosse um contrato, um aluguel de uma casa, alguma coisa assim. Não é algo eterno, é algo sobrenatural, algo muito mais profundo. Então a gente vê muito isso dentro da catequese, e o que eu sinto, assim, dando catequese, é que ao mesmo tempo que se fala que a catequese não é como a escola, então você tem que ficar fazendo dinâmicas e brincadeiras, porque a catequese não é como a escola, senão a criança vai achar chato. Então você tem que ficar fazendo muitas vezes até papel de bobo lá. Tudo bem, quando a criança é pequena, acho super válido, até tem a pré-catequese aqui, o povo se fantasia, porque é mais uma recreação para a criança, para ela ir conhecendo, zero problema. Agora eu lido com adolescente, vou ficar fazendo muita gracinha, eles vão olhar para minha cara e falar assim, que idiota essa catequista, eles não vão ter paciência. Uhum. Mas eles tentam tirar isso, e ao mesmo tempo é muito tratado como escola. É tão tratado como escola como, por exemplo, todo começo de ano você ameaça que se faltar, vai repetir. Isso é coisa de escola. Mas também não pode repetir. Eu falei, a gente pegou até a parte ruim da escola, que é a progressão automática. A gente não repete ninguém na catequese mais. Então, assim, se a pessoa, se o jovem, adolescente, a criança, terminar a catequese sem saber o que são sacramentos, sem saber rezar nenhuma das orações, ele vai receber a primeira comunhão sem saber o que é a primeira comunhão, sem saber o que é o Santíssimo Corpo de Jesus. Mas ele vai receber, porque a gente não pode reprovar. Então, assim, são coisas que você vê que são muito sérias e que foi perdendo, não sei se por uma questão dessa tolerância em excesso que surgiu com o ecumenismo, pela própria realidade brasileira de se espelhar muito na escola, e a gente vê as escolas brasileiras estarem muito assim, então acaba que
não, mas se na escola não reprova, como eu vou reprovar aqui, eu tenho que acolher a criança, senão ela vai sair, vai se revoltar com a igreja, e coisa. Esse desejo de acolher excessivo que acaba... É muito importante o acolher, obviamente, a gente não quer afastar ninguém, mas não adianta eu acolher e não falar a verdade. Porque, na verdade, eu não tô acolhendo, eu tô tampando o sol com a peneira, eu tô só deixando o tempo passar. Aí essa criança vai terminar a catequese, aqui na minha cidade são 6 anos. A catequese é muito tempo. Então ela vai terminar com um ódio muito profundo, porque ela não aguenta mais, ela não vai aparecer depois. Eu fiquei 6 anos, eu não aprendi nada, eu não sei nada, só perdi meu tempo. Eu tinha que vir uma semana aqui, se eu quiser ficar desenhando, eu fico desenhando na mesa. Depois de 6 anos eu vou embora e sigo minha vida. Não faz sentido isso. E é uma falha estrutural muito grave que nós, como catequistas, não conseguimos resolver, infelizmente, né? Claro. Aliás, tudo aí que você falou, Fernanda, me ajuda a introduzir aqui o outro ponto, né? Então, a primeira coisa que a gente deve comentar, e disso que você disse, é que sempre foi recomendado que os catequistas introduzissem uma série de dinâmicas, né, para tornar a atividade mais atraente, tanto para a criança quanto para o adolescente. Isso eu falo para vocês com toda tranquilidade, está escrito no livro Compêndio de Teologia Pastoral, de Dom Jaime Câmara. Dom Jaime Câmara, ele foi cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, né, de 1945 até 1971, quando ele morreu. E Dom Jaime, ele é conhecido, né, como um bispo extremamente linha dura e conservador. Então, quando ele fala da catequese, ele fala da importância do elemento lúdico, né, que os catequistas devem pensar ali para trabalhar com as crianças e com os adolescentes. Então, é Dom Jaime Câmara que está falando isso. Então, a gente pode saber que isso já era considerado por qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade pastoral, né? A gente não precisa da Revolução Conciliar para introduzir isso. O que veio com a Revolução Conciliar é uma coisa que você já percebeu, né? Você já percebeu, você já intuiu e você já falou aqui, é que boa parte dessas dinâmicas que são introduzidas, o que elas acabam fazendo? Elas acabam fazendo o catequista fazer papel de bobo. Fazer papel de bobo e colocar as crianças fazendo papel de bobo. Então, você vê alguns tipos de dinâmica, você diz, o problema não é ter dinâmica, o problema é que a gente está se comportando feito palhaço aqui. E isso é muito grave, tanto com criança quanto com adolescente. Por quê? Porque os adolescentes, eles já chegam como? Eles já chegam maliciosos, né? Os adolescentes, eles já chegam para nós cheios de malícia. Essa é a realidade que a gente tem hoje. Então, se você introduz a catequese fazendo papel de palhaço para um adolescente que já chega cheio de malícia, o que ele vai fazer? Ele vai achar que aquilo ali é a casa da mãe Joana. Ele vai tratar a religião assim com o maior dos desrespeitos, com a maior das irreverências, né? E é o que a gente vê acontecendo, né? Você vê gente frequentando a igreja e comungando, e você fala, putz, essa pessoa não podia estar comungando, né? Olha as coisas que ela faz, isso aí é escandaloso, né? Ela tem comportamentos públicos escandalosos, ela está aí, volta e meia ela aparece e comunga, né? Como é que é isso? Isso aí vem desde a catequese, né? A catequese foi mal dada, e você tem aí um elemento que foi introduzido de maneira desastrosa. E aí eu posso dar até uma explicação aqui para vocês. O que é introduzido na catequese pós-Concílio Vaticano II? Uma delas é esse elemento do ecumenismo e do diálogo interreligioso que afrouxa tudo, né? Você não tem muito como ensinar verdades. E aqui você me deu um exemplo interessante, porque você tentou ensinar para as crianças uma verdade que é própria da igreja. Você não tentou corrigir um erro de outra religião, né? Você falou, aqui dentro a regra é essa, né? E nem isso você está conseguindo fazer, né? Nem isso você está conseguindo fazer. É sinal que a coisa já degringolou assim num nível impressionante. Então, assim, se você falar, aqui a regra é essa, mas se você quiser, você pode atravessar a rua e ir lá para a igreja do Valdomiro, né? Que lá pode fazer isso,
né? Mas aqui não pode. Nem se você falasse nesses termos, né, ia dar certo, né? Porque a coisa já tá, o problema já vem de muito antes, né? Já vem dessa desautorização de você ensinar uma coisa e dizer esta é a verdade, o contrário está errado, né? Então começa por aí. E o segundo elemento que foi introduzido assim em doses cavalares é o anti-intelectualismo e o sentimentalismo, né? Isso entrou dentro não só da catequese, mas de toda a vida eclesial, né? Você vai numa paróquia qualquer, né? E aí você vê, tem 30 pastorais dentro da paróquia, né? Em outras épocas, você imaginaria que a vida espiritual daquela paróquia está extremamente florescente, né? Mas, hoje em dia, quando você ouve falar, aqui tem 30 pastorais, você já pensa, ixi, a vida, né? A coisa aqui está complicada, né? Porque cada uma vai ter um problema diferente. Em todas você encontra o quê, né? Grupo de oração, catequese, pastoral da saúde, pastoral social. Você encontra um elemento sentimentalista extremamente exacerbado. E nós, seres humanos, nós temos um elemento sentimental que deve ser aproveitado. Isto é verdade. Nós temos sentimentos, nós temos um aspecto, né, sentimental, podemos dizer assim, mas ele serve para quê? Ele serve para ser governado e para servir mesmo ao elemento intelectual. Quando você deixa o elemento sentimental ele tomar conta de tudo, ele se exacerbar muito e inverter os papéis, você perde de vista tudo aquilo que a igreja está ali para ensinar. E é assim que você vê toda a vida eclesial hoje em dia. As pessoas elas não sabem a diferença, é duro isso que eu vou falar, mas tem que ser dito. Elas não sabem a diferença entre aquilo que estão fazendo ali e o trabalho de uma ONG, né? Recentemente, há uns 10 anos, né, logo que ele assumiu, né, o Papa Francisco ele falou isso. Tomem cuidado, a igreja não é uma ONG, né? Cuidado para não achar que a igreja é uma ONG. O duro, né? O duro é que ele vai ter que dizer isso, né? O próprio Santo Padre ele trabalhou muito no sentido contrário do que ele disse, né? Contrário do que ele disse. Então, você não percebe as pessoas vendo que o que elas estão fazendo ali é diferente do trabalho de uma ONG. Uma coisa que eu ia comentar com vocês que me chamou muito, muito a atenção, isso vai ficar para o pessoal pensar aí junto com a gente. Eu estava dando uma lida antes da nossa live no YouCat, né, que é o catecismo redigido para jovens. E o YouCat, aquelas fotos que aparecem no YouCat, elas me lembram muito o quê? Elas me lembram muito uns panfletos que eu recebia quando eu saía do metrô Barra Funda, lá em São Paulo. E aí, ali na porta do metrô Barra Funda, tinha um pessoal do Greenpeace. E esse pessoal do Greenpeace eram jovens super descolados, né? Então tinha lá tinha sempre uma menina de cabelo verde lá, que ela era muito legal, muito simpática, né? E aí ela vinha assim, vem cá, deixa eu conversar com você, deixa eu te mostrar uma coisa que é muito legal, e tava falando, querida, desculpa, eu tô com pressa, né? Eu desconversava e saía correndo. Mas o YouCat é muito parecido com o material ali que a moça de cabelo verde do Greenpeace tentava me empurrar ali na porta do metrô Barra Funda, né? No fundo, o trabalho da igreja ele ficou muito semelhante ao trabalho da ONU, ao trabalho do Greenpeace, né? Ao trabalho da Organização Mundial de Saúde, né? Que são o quê? São organizações mundanas. São organizações mundanas e que trabalham como se esse mundo ele fosse a morada definitiva do homem, né? Então, a igreja ela está se comportando e ela está
funcionando como uma gigantesca ONG, ela está funcionando como um braço da ONU, ela está funcionando como uma sucursal do Greenpeace, né? Isso é o objetivo, né? A coisa está funcionando assim. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa reverter isso. A gente precisa reverter esses pontos. E da onde que a gente começa? A gente começa da catequese. E aí a gente pode aproveitar, né, um dos elementos que o Concílio Vaticano II introduziu, também pensando em fazer um processo revolucionário na igreja, que é dar uma importância maior do que tinha antes ao leigo dentro da catequese. Porque um outro ponto que eu esqueci de mencionar aqui para vocês é que a catequese, antes do concílio, ela era usualmente responsabilidade do sacerdote, né? O sacerdote que tinha que dar a catequese, porque ele era a pessoa preparada para isso. O concílio, ele institui o ministério de catequista, né? E ele difunde a catequese dada por leigos. A gente pode, hoje em dia, né, fazer um uso positivo disso. Por quê? Porque você tem leigos bem formados. E a gente não pode confiar em boa parte do clero, né? Porque as coisas que eles aprendem dentro do seminário são terríveis. Então, se você for confiar a catequese aos sacerdotes hoje, né, é possível que a coisa seja pior ainda do que para os leigos, né? Porque você ainda tem leigo que estuda, que vai atrás da coisa, né? Mas se você for fazer uma pesquisa nos dois grupos sociais, né? Quem que estuda melhor a doutrina da igreja, proporcionalmente, são os leigos ou os padres, né? Provavelmente vão ser os leigos. Como que é importante mesmo estudar, né, se informar, ter uma vida de oração, até mesmo para que a gente consiga superar nesses obstáculos, para que a gente consiga aí, fazer um curativo, né, nessa ferida, enfim, né, e como o professor ele tem bem colocado, né, o que nós podemos fazer, né, e nesse livro o padre Barbier, né, professor, ele dá um método, né? Um método próprio dele, né? Que pode solucionar, então, esses problemas que foram identificados, né? Seja os problemas da catequese antiga, da catequese nova, enfim. Então, como que funciona esse método? Uhum. Como que é possível solucionar esses problemas, né? Hoje? Então, é plenamente possível. Eu gostei muito desse livro, porque ele parece combinar o que há de melhor, tanto no método antigo, quanto com o que você tem hoje em dia, né? Por quê? Em primeiro lugar, em relação ao que se fazia antigamente, todo o conteúdo da catequese ele é ministrado. Então a criança ela sai daquele curso sabendo muito bem cada um dos pontos que deveriam ser ensinados, né, segundo o catecismo antigo do Concílio de Trento, né? Então, todos esses pontos eles estão contemplados e eles estão divididos em 3 grandes partes, né? A primeira parte se chama as verdades em que é preciso crer, a segunda parte se chama os deveres que é preciso praticar, e a terceira significa os meios necessários para a salvação, a graça, a oração e os sacramentos. Então, todo esse conteúdo ele é ministrado para a criança que vai fazer a primeira comunhão. Isso ele diz ali, que o objetivo é a criança fazer uma boa primeira comunhão. Então vejam só, o conteúdo ele está todo ali contemplado. Em segundo lugar, o elemento de decorar a informação, ele está ali presente. Tanto é que alguns capítulos eles começam com alguns versinhos, né? Que, infelizmente, eu não consegui fazer uma tradução perfeita para o português, porque no francês eles rimam, né?
No francês eles rimam e no português você tem que eliminar a rima. Mas tudo bem. O que ele faz ali com esses versinhos? O versinho é aquilo que a criança supostamente teria que decorar. Mas o capítulo inteiro, que é baseado naquele versinho, ele é cheio do quê? Ele é cheio de narrativas e de histórias interessantes que ilustram aquilo que está nos versinhos. Então, o que ele consegue apelar e mobilizar na criança? Ele consegue mobilizar essa parte sentimental que a gente comentou aqui, que é tão mal explorada nos dias de hoje, né? Como ele faz isso? Ele faz isso combinando de maneira extremamente didática. Era um professor de mãos cheias, né? De maneira extremamente didática, histórias que são interessantes, histórias que são divertidas. Só que notem bem, as histórias elas são divertidas, mas elas não são ridículas. Isso que é muito importante. Quando você lê algumas histórias que ele conta, você dá risada, porque elas são divertidas, mas você não abre espaço para aquele sujeito debochado dizer, que cara tosco, né? Para aquele adolescente, né? Aquele adolescente boca suja fazer a sua piadinha, né? Você não abre espaço. Então, o divertido ele não é ridículo. Então, esse é um dos pontos em que ele consegue tocar nesse elemento sentimental que nós temos, né? Nós temos o interesse, né, de ouvir histórias que são interessantes, né? De ouvir histórias que são, ou melhor dizendo, histórias que são atraentes. Tem uma história que ele conta a respeito da noção de fé, né? Que eu acho muito curiosa, né? Que eu acho que mesmo para os dias de hoje as crianças iam gostar de ouvir, né? Então ele diz que boa parte do saber que nós temos, nós o recebemos como matéria de fé. Por quê? Porque a gente não pode ir lá conferir aquela informação que, por exemplo, um professor nos ensina. Então ele diz ali, por exemplo, nós sabemos a distância da Terra à Lua, mas algum de vocês que ouviu isso do professor já mediu, né? Já mediu a distância da Terra à Lua? E, obviamente, ninguém mediu e ninguém nunca vai medir, né? Ninguém que está ali sentado na catequese vai fazer essa medida. Mas quando a gente sabe, né, quando a gente recebe essa informação, nós confiamos na pessoa que nos está transmitindo a informação. A grande maioria do conhecimento que nós temos nessa vida, ela é baseada num ato de fé. Em que tipo de ato de fé? O ato de fé naquela pessoa que nos transmitiu aquele conhecimento. Por quê? Porque, por exemplo, foi o meu professor que transmitiu. E o professor é uma pessoa que goza do quê? Goza de um prestígio, de uma autoridade para transmitir isso, né? Então ele diz, né, ele ao contar isso, ele fala, aquelas pessoas que não aceitam receber algo como matéria de fé, se parecem muito com um sujeito que uma vez estava almoçando num restaurante e falou em voz alta, né? Para todo mundo ouvir. Ele era um daqueles ateus militantes, né? E aí ele estava sentado com alguém que estava falando sobre religião para ele. Ele disse: eu não acredito em Deus, eu não acredito na igreja, eu não acredito em religião. Eu só acredito naquelas coisas que eu compreendo e que eu verifico, né? Aí chegou o garçom e serviu para ele um omelete. Aí, como ele tinha falado muito alto, né, para todo o restaurante ouvir, um sujeito que estava numa mesa do lado o chamou, né, e falou assim: senhor, o senhor sabe por quê? Porque o ovo, quando ele é quebrado e colocado na frigideira quente, ele deixa o estado líquido e ele se torna sólido? Aí o homem disse: não sei. Aí ele disse: e o senhor sabe, por acaso, por que a manteiga, né, quando ela é colocada ali em cima do ovo frito, ela se derrete, né, e ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida, né, no contato do mesmo calor, né? Por que esses dois elementos eles se comportam de maneira tão diferente? Aí ele disse: não, claro que não.
Aí ele diz, mas mesmo assim, o homem do lado fala para ele, mas mesmo assim o senhor acredita nos omeletes, não é? Então, é uma historinha divertida e que tem uma boa sabedoria por trás, né? Eu já vi essa historinha funcionar bem, né? Sendo contada para públicos bem diferentes. Então, é uma historinha bobinha, mas que dá para dar uma risada e que ela tem uma sabedoria por trás. Por outro lado, há alguns trechos do catecismo em que ele conta histórias, por exemplo, da vida dos santos. E essas histórias, né, elas são selecionadas a dedo para quê? Para comover o ouvinte, né, comover as crianças que estão ouvindo a história. Quando ele vai contar, por exemplo, né, sobre o mistério da encarnação, que é uma coisa que tem que ser explicada ali na catequese. Quando ele vai contar a respeito do mistério da encarnação e da vida que Jesus Cristo, nosso Senhor, teve aqui na Terra, ele conta uma história que a gente pode dizer, tocante. Ele conta do rei São Venceslau, né, que foi um rei da Boêmia, uma região que hoje em dia fica na República Tcheca. E esse rei, ele tinha o costume de fazer uma caminhada por todas as igrejas da sua capital, né? A capital era Praga, né? Praga era a capital da Boêmia. Ele tinha o costume de fazer uma caminhada na sexta-feira à noite em todas as igrejas da capital, e ele fazia essa caminhada descalço. E no inverno era uma coisa meio pesada, né? Por quê? Porque o chão estava gelado. E ele fazia essa caminhada acompanhado de um escudeiro. E o escudeiro, né, num dia que eles estavam fazendo essa peregrinação ali pelas igrejas, o escudeiro, ele caiu no chão, né? Ele não aguentou porque o pé dele estava congelado. Aí o rei falou para ele assim, levante-se e coloque os seus pés exatamente nas minhas pegadas. Aí, quando ele começa a fazer isso, quando ele põe o pé dele congelado em cima da pegada do rei, ele sente uma força, né, um calor que revigora o corpo inteiro dele até o coração. E aí o padre diz assim, é isso que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui para nós. Ele veio trilhar esse caminho que quer que nós trilhemos também, e ele veio fazer primeiro ele mesmo, colocando os seus pés e traçando as pegadas nas quais nós devemos colocar os nossos pés. E uma vez que ele fez esse caminho e que ele deixou essas pegadas para nós podemos fazer como esse escudeiro fez, né? Que coisa bonita, né? Então, é você chamar o elemento sentimental da criança, é você conquistá-lo com o quê? É você conquistá-lo com o sentido do belo, não com o sentido do bobinho, né? Então você vai encontrar muitos pontos nesse livro em que ele vai contar histórias que são desse nível, que a criança ela é conquistada e ela vai se lembrar daquilo que aprendeu. Por quê? Porque tem uma historinha bonita ali por trás. Ela vai contar para o pai dela, vai contar para os amigos, ela vai falar, nossa, que bonito isso que eu ouvi do meu catequista, que tocante que é isso, né? Não é a casa da mãe Joana, né? A beleza, né? Quando a criança ela ativa esse seu senso de beleza, ela fica com um sentimento de reverência e de admiração, né? Então, o bom catequista, ele sabe mostrar exatamente para a criança aqueles exemplos que vão despertar esse sentimento de beleza, de admiração, e de uma admiração que a gente pode chamar, né, uma admiração respeitosa. O inglês tem uma palavra para isso, né, que quando ela aparece é um terror para traduzir, né? A palavra ela é AWE, né? Vocês já viram essa palavra no inglês? AWE? Eu nunca tinha visto. Não. Pois é, então depois joguem essa palavra aí no Google, né? Que é uma palavra para exprime esse sentimento aqui que eu estou comentando com vocês. Então, vocês veem que interessante, né? O padre Barbier, ele consegue no livro dele combinar aquilo que tem de bom na catequese antiga
e aquilo que a catequese moderna insistiu tanto que perdeu a mão, né? Perdeu a mão e perdeu o rumo. Por isso que eu acho ele tão interessante, por isso que eu acho que ele vai fazer muito sucesso entre as pessoas de boa vontade que forem utilizá-lo, né? Sim, não, com certeza, por tudo isso aí que você explanou aqui durante esse episódio, né? Dá para perceber o quanto essa obra é importante e o quanto e como ela vem aí, né, para ajudar, né, nesse sentido, né, da catequese e resgatar esses que são os pontos essenciais, né, de uma boa catequese. Mas muito bom, né? Um complemento aí muito importante, né? E que o pessoal vai poder encontrar, claro, no link que está na descrição, né? Eu vou pegar aí com o professor o link para saber por onde que o pessoal pode achar esse livro, como que eles podem fazer para comprar. Vou deixar aqui na descrição para poder facilitar também, né? Bom, professor, acho que o senhor gostaria de concluir com alguma coisa? O que você... Você que manda. Eu acho que aqui, com a maneira como o senhor conduziu e com esses pontos que eu consegui trazer, acho que eu consegui deixar a mensagem bem completa, na medida em que é possível fazer num podcast de uma hora e pouco, inclusive para não cansarmos nossos telespectadores, nossos ouvintes. Até porque despertar o interesse nos ouvintes para que eles comprem um livro, né? Então, se a gente fosse falar todo o livro aqui, aí, né? Não, eles têm que ir lá e comprar, tem que ler o livro, tem que ir pelo método tradicional, você pega, senta a bunda, né, na cadeira, né? Ou como o David Panceira costuma dizer, né? O método BC, né? Bunda na cadeira, né? Para você ler. E daí sim, né, você vai tirar ali todo o conteúdo mesmo, completo. Aqui, né, esse podcast é mais um tira-gosto, né, para poder despertar o interesse nos ouvintes. Muito bem, estamos concluindo mais um episódio do Bacon Podcast e conseguimos superar a chuva daqui de Boituva, né? Muitos raios, muita chuva, a luz piscando aqui, a gente tava com muito receio, mas graças a Deus deu para finalizar mais um episódio, né? Porque, imagina, né? Perder um episódio rico como esse, né? Não dá, né? Mas é isso, professor, muito obrigado, viu? Novamente, muito obrigado por estar aqui de novo, por nos ensinar, por compartilhar aí o seu conhecimento, o seu trabalho, essa obra, né, tão importante e que o senhor aí trouxe, né, aqui para o Brasil, né? Então, muito obrigado mesmo, viu? Seja sempre bem-vindo. Eu que tenho a agradecer aqui, Lucas, pela confiança, né, de vocês, pela ajuda, né, que vocês me dão sempre de fazer essa divulgação para o grande público. Porque, como eu disse aqui já da outra vez, eu sei que eu não vou ficar rico fazendo isso, e nem é essa a proposta, né? É uma questão de cumprir uma missão aqui, né? É um talento que Deus me deu, né? Que é o talento de escrever e de traduzir razoavelmente bem, e eu preciso colocar isso a serviço do próximo, né? E num ambiente que a gente está tão carente disso, né, no Brasil, de bons livros, né? Vocês viram aquele meme, né, ali na internet? 80% dos brasileiros dizem que não compraram nenhum livro no ano passado. Aí no quadro do lado, os outros 20%, Bruna Surfistinha, né? Tipo isso. A arte de ligar o foda-se, né? Tem esse livro. Não, tipo... e nem leu ainda. Comprou e não leu. Tem esse detalhe também. Comprou e não leu. Tá ali na estante. Então, é uma coisa assim de emergência, né? A gente precisa
vir aí com um extintor de incêndio, para, como vocês disseram aqui, né, para apagar aí esse incêndio tão grave. E eu também estou aí à disposição do nosso público, se alguém quiser conversar comigo. Eu estou lá no Instagram, que vocês vão deixar aqui na descrição do vídeo também, né? Eu sempre respondo as mensagens que eu recebo. Tudo que tiver a ver com leitura, com vida de estudo, né, com espiritualidade, né, com a pouca experiência que eu tenho, será respondido. Fiquem tranquilos. Você falou aí que não pense em enriquecer, mas você quer colocar o seu trabalho, né, aquilo que você pode fazer a serviço das pessoas, e também esse é o intuito do Bacon, né, é isso que a gente busca fazer, a gente busca levar conteúdo de forma gratuita, né. No episódio anterior a gente gravou, né, com a Marília Rebouças, e ela falou, não, vocês têm que continuar gravando assim, porque falta esse tipo de conteúdo, né, principalmente na internet, né, etc e tal. Então, esse também é o nosso apostolado, né, a gente busca levar o melhor conteúdo possível, né, para os ouvintes, e é por isso que a gente faz questão de trazer convidados tão especiais como você, tá bom? Então seja sempre bem-vindo, é isso que a gente quer conteúdo bom, é isso, a gente quer levar para os nossos ouvintes conteúdo que seja bom, né, e com certeza a gente encontra isso aí em você, tá bom? Então seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Lucas. Então, um grande abraço aí para você, pro Bruno, Fernanda, e até a próxima. Isso aí, então agradeço você, meu caro ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.